amores. Então, vamos agora entender o tema da nossa aula de hoje. Quem tiver com o livro e quiser dar uma lida e quiser acompanhar, é o tema 3, tá certo? É o último capítulo do módulo 1 de Geografia. Bom, nós vamos falar sobre lugar, não é? Para a geografia, lugar é onde vivemos, é onde nós temos relações. De lugar que frequentamos. Então, assim, um lugar ele vai poder ser a padaria que você compra pão todos os dias. Ele pode ser a academia, se alguém fizer. Ele pode ser a sua escola, a sua casa, o seu condomínio. Ele pode ser uma praia que você tem o costume de frequentar. Então, o lugar geográfico é onde tem as nossas necessidades e onde a gente consegue manter essas necessidades que nós temos e conseguimos nos relacionar. Então, para a geografia, os lugares são isso. Se a gente pensar aqui, agora, se for pensar aqui na minha vida, eu moro num bairro, não é isso? De Itinga, eu trabalho no Colégio Mirim, eu vou para esse colégio todos os dias, eu compro pão próximo à escola quando eu saio do trabalho. Então, tudo isso são os lugares geográficos que fazem parte da minha história. São os lugares que eu acabo construindo algumas relações, tá bom, gente? Bom, se tratando dessas relações, elas vão poder ter experiências. Então, eu vou para a escola todos os dias, trabalhar muito feliz, porque é um lugar que eu gosto de estar lá. É um lugar que eu tenho experiências boas. Então, um lugar, ele vai variar de acordo com a experiência do indivíduo. Um lugar que pode ser maravilhoso para você, pode não ser para outra pessoa, porque ela pode ter tido uma experiência ruim nesse lugar. Então, os lugares também, eles vão ter uma relação de afeto, tá bom? Essa relação de afeto, esse sentimento bom, ele vai ficar registrado na nossa memória, né? Uma experiência boa, uma experiência ruim, nós vamos sempre lembrar. Com isso, vai formar uma identidade. Nós nos identificamos com alguns lugares, de forma positiva ou de forma negativa. Quando nós participamos da mudança de alguns lugares ou frequentamos muito ele, por exemplo, a escola, né, que nós temos que ir todos os dias e acabamos que nos identificamos com aquele lugar, a gente se encontra nesse lugar. Eu estou citando a escola, mas pode ser um outro espaço da vida de vocês. E aí, ele vai trazer para a gente uma sensação de pertencimento. Você se sente parte daquele lugar. Então, o pertencimento é isso. A sua casa, por exemplo, você se identifica, tem seu aspecto cultural, tem a sua identidade, porque você pode ter ajudado os pais a decorarem, então seus pais decoraram a casa, escolheram os móveis, você cresceu e mora aí, então você tá aí o tempo inteiro na sua casa, né? Tá o dia todo, nesse momento, né? De pandemia aí, vocês estão o dia todo, então vocês se identificam. Fora isso, é um lugar que você sai e é um lugar que você retorna. Então, normalmente, a nossa casa vai ter um aconchego, vai ter uma relação de afeto. Geralmente, ela é ligada por 90% aí de experiências boas. É o nosso lugar. Então, isso é identidade. O pertencer é quando você se sente totalmente parte daquele lugar. Que quando você está longe, ele lhe faz falta, você lembra dele. Então, essa é a sensação de pertencimento. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu tô com os tópicos aqui para falar tudo para vocês. Então, esse pertencimento, essa geração de afeto ou não, vai dar um significado pra gente. O que significa esse lugar para sua vida, para suas emoções? É algo bom ou algo ruim? E aí, nós vamos ter essa sensação. Eu acredito que nesse momento que estamos vivendo, vocês estão tendo essa noção de significado. O que um shopping significa para mim agora? O que uma praia significa, um cinema? O que a minha escola significa na minha vida, que agora eu estou tendo que ficar afastado por um motivo de força maior, é um motivo para o nosso bem. Mas o que essa escola significa? Qual o valor que eu dou para esse lugar?
Qual o valor que eu dou para minha casa? Qual o significado que eu dou? Principalmente agora, que eu tenho que ficar a maior parte do meu tempo nela. Então, essa é a relação de significado que o lugar geográfico traz pra gente. A memória, né, que ele vai ficar sempre registrado, eu já falei isso para vocês. A identidade, ela vai trazer as características. E a sensação de pertencimento, eu vou deixar um exemplo para vocês lá na plataforma de um vídeo que fala sobre o bairro da Liberdade de São Paulo. Durante o século, se não me engano, entre 19 e 20, o nosso país ele sofreu uma forte imigração de japoneses, depois também de coreanos. Eles ficaram nesse bairro, que antigamente era chamado de Bairro da Pólvora, e aí eles trouxeram seus costumes, como algumas luminárias, a culinária também. E aí eles se instalaram nesse bairro e colocaram a cultura deles ali, como forma de identidade, de pertencimento. E essa cultura, ela tá lá até hoje. O bairro da Liberdade, ele é um bairro bem típico, assim, de São Paulo, porque ele tem essa cultura japonesa, ele tem uma identidade bem marcada. Eu vou deixar o vídeo para vocês verem, para vocês conhecerem, é bem legal, tá bom? Fora isso, a sociedade, ela pode mudar os lugares com o tempo. Por que que o homem muda a sociedade? Ele muda de acordo com a necessidade dele. Se ele está num bairro agora, o bairro não tem um mercado, alguém vai construir, alguém vai abrir um mercado ali. Em relação à moradia, geralmente, né, a pessoa que mora próximo a um rio, vocês já viram comunidades ribeirinhas, que eles fazem casas suspensas na água. Ali é uma forma de transformar aquela paisagem de característica natural, né, predominância natural, e transformar aquilo num lugar para se viver. Uma aldeia indígena, por exemplo, eles constroem aquelas casas, né, parecidas com ocas, que traz a identidade dele, que traz o pertencimento do povo indígena para aquela área de mata. Já a gente que está na zona urbana, está na cidade, nós modificamos os lugares, construindo casas, construindo prédios em outros lugares. Então a sociedade, ela sempre vai mudar o lugar vivido de acordo com a necessidade dela. E aí se transforma num lugar para viver. Pessoal, entenderam direitinho? Tem alguma dúvida sobre o que é lugar, identidade e pertencimento e como isso se transforma ao longo do tempo? Se tiverem, não esqueçam de deixar uma mensagem para mim no fórum das 8 até as 10 horas, tá certo? Depois voltem aqui que tem o vídeo de encerramento da aula e a explicação da atividade pós-aula. Vocês agora vão assistir o vídeo sobre o bairro da Liberdade, que eu deixei lá. Tem um texto complementar para vocês lerem e tem a atividade do Google Forms. Depois que fizer tudo isso, assiste o vídeo 3.